Boa noite, irmãos. Muito bom estarmos juntos para adorar, para celebrar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Por isso eu te convido a ficar de pé nesse momento. Queremos iniciar esse culto celebrando ao nosso Rei, aquele que controla as nossas vidas, aquele que sonda o nosso coração, a nossa mente, que conhece o nosso pensar, conhece os nossos desafios, conhece os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus que está sempre ao nosso lado. Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado por cada família aqui. Obrigado por cada pessoa que veio aqui a este lugar, Senhor. Sabendo que este é um lugar de ensino, mas esse é um lugar da Tua presença, Pai. Que esse é um lugar de comunhão, mas é um lugar onde o Teu Espírito habita em nós, Pai. Sabemos que muito mais do que um templo, mais que um ajuntamento, nós queremos a Tua presença, Senhor. Por isso reina em nós, faça o Teu querer em nossas vidas. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que eu sou. Vem reinar em mim, Senhor. Com alegria no coração, vamos dizer que Ele reina sobre o nosso pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que eu sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o seu poder sobre a escuridão. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em nós, Senhor. Essa canção do teu povo que pede que o Senhor venha governar tudo em nossas vidas, tudo que temos, tudo que somos. Tudo está em tuas mãos, tudo está diante de ti no seu altar, Senhor. Reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que eu sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, Senhor, nós te damos glória, te damos honra, te damos louvor. E começamos essa celebração dizendo: reina em nós,
Reina em tudo que temos, tudo que somos, tudo que pensamos, que o Senhor tenha liberdade para reinar aqui, em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então você pode aplaudir Jesus mais forte essa noite? Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui conosco essa noite, celebrando. Você que nos assiste na sua casa também, seja muito bem-vindo. E você que está aqui tem a possibilidade de fazer aquele cumprimento básico com o toquinho. Se você puder virar para a pessoa atrás, da frente, dar aquele toque caprichado. E você que está na sua casa, receba o nosso abraço no nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, a alegria estar com você em sua casa aqui. Pode se assentar, por gentileza. Você que está hoje aqui pela primeira vez, de uma maneira muito especial, a gente gostaria de dar as boas-vindas para você, que você se sinta abraçada, querido e bem recebido aqui. Como forma e um gesto de boa recepção e acolhida, você que vem pela primeira vez tem direito a um presente. Na saída, a Edilane estará lá no fundo para entregar, ali embaixo do nosso telão, o seu presente de boas-vindas, tá bom? Primeira vez, receba seu presente, nós ficamos honrados de ter você aqui conosco nesse lugar também. E hoje, pela primeira vez, de uma maneira muito especial que está aqui conosco, é o senhor Tani Marzini. Ele está ali, é importante falar isso, que agora ele vem como um homem responsável, casado, devidamente casado, tá certo? Há 2 semanas atrás, no sábado, ele casou-se com a Isabela. Cadê a Isabela? Está aqui a Isabela? Não. Fica em pé aí, Isabela, o pessoal conhecer a esposa do Tanner. Lá, a esposa do pastor Tanner, também tem o pastor Guilherme que está se formando aí. Então aqui está todo mundo casado, é só o Vinícius que está precisando de oração mesmo, tá bom? Ore por ele aí, continue clamando e nós vamos caminhando dessa maneira. Então, só avisando que o Tanner agora é um homem casado e bem responsável também. Que Deus abençoe Tanner, Isa, que bom que vocês fizeram esse voto. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito, muito o casamento e a família de vocês. Também estamos em plenas eleições na nossa igreja, além das eleições municipais, nós estamos em eleições da nossa igreja. E você que é membro da igreja, você que está virtualmente assistindo, você precisa participar conosco da votação. A votação é presencial, nós não temos como fazer via online, né, diante dos nossos recursos escassos nesse momento para isso. Mas nós estamos possibilitando a todos para virem aqui na igreja em segurança. Aqueles que quiserem votar do seu carro, nós estaremos no estacionamento para poder a pessoa passar no drive-thru, fazer o seu voto, deixar na urna, com todo sigilo e segurança e voltar para a sua casa, mas precisa vir presencialmente. E você que pode estacionar o carro, descer, você pode também se deslocar até aqui no nosso salão social, onde nós estaremos o dia todo com uma urna, onde estará a nossa equipe, presencialmente ali para te apoiar e ajudar para a votação. Você receberá uma cédula quando chegar aqui na igreja, e nessa cédula terão os nomes de todos os candidatos. Uma cédula é para os presbíteros e outra cédula é para diáconos e diaconisas. Todos os nomes estarão ali, você vai assinalar aqueles que você quer que representem você, no presbiterato e também no diaconato, tá bom? Pastor, e eu posso votar no culto? Sim, principalmente nos cultos. De manhã, quando você chegar, você assina a sua lista, recebe a cédula, e num determinado momento do culto a gente vai fazer a votação, você vai assinalar e trazer na urna. Mesma coisa à noite, nós faremos da mesma forma, e nós esperamos poder contar todos esses votos enquanto acontece o nosso culto e ainda dar o resultado ao final do culto. Se não der tempo, você ficará sabendo aí depois pelas redes sociais ou próximo culto, tá joia? Então, semana que vem, dia 8, é o dia de você vir aqui conosco para votar nos seus oficiais da igreja local. Eu vou passar o nome deles ali rapidamente para você conhecê-los, tá bom? Você já os conhece dentro da igreja. Os presbíteros, você vai votar em 9 candidatos, tá bom? De todos esses que vão aparecer. Pode pôr para mim, por gentileza. Lá está, se puder apagar a última luz para mim, para eu poder enxergar melhor, obrigado. O Elias, o Luiz Carlos, o Enio, o Éder, o Edson, o José Marcos, o Zé Mazini, são presbíteros que já estavam no último mandato, estão com o mandato vencido e concorrendo novamente aos 3 anos. Os novos que estão se colocando à disposição também para a eleição é o Tiago, o Pedro, o Tagliari e o Reginaldo. Esses são os nomes que também estão se dispondo. Você vai escolher 9 desses 11 irmãos, tá bom? Pastor, eu posso escolher 7? Você pode escolher 7, vocês podem escolher 8. O problema é que nós precisamos de 9. E se nós não atingirmos os 9, nós precisaremos fazer uma outra eleição com aqueles que ficaram de fora, até que atinjamos os 9. Então, eu sugiro que você já prepare-se para escolher em escala de prioridade. Qual é o seu primeiro nome, seu segundo nome, seu terceiro nome, seu quarto nome? E você vai votando até chegar no 9º. Chegou no 9º, acabou.
Se você votar em 10, a gente anula o seu voto, porque não dá para escolher quem a gente vai tirar. Por exemplo, fulano votou em A e votou em B, e aí eu preciso tirar um dos dois. Quem que eu posso tirar? Nenhum. Então, o seu voto é anulado se você votar em mais do que 9 nomes para presbíteros. Mas a gente vai explicar certinho domingo que vem, quando você estiver aqui conosco, tá bom? E para diáconos e diaconisas a mesma coisa. Você vai escolher 15 nomes de todos esses irmãos e irmãs que estão aí agora no telão para você. São os diáconos e diaconisas, são os candidatos. E você tem ali todos esses nomes para você olhar e dizer, eu quero que me representem esses 15. Então você começa do primeiro nome que você mais quer e vai caminhando até chegar no 15, para que a gente possa preencher todos os cargos, tá bom? Todos os irmãos e irmãs foram passados pelo conselho, o conselho entendeu que os nomes estão aptos para exercer essa função, então tem o aval do conselho da igreja local, vocês indicaram esses nomes, então não há por que dizer, eu não quero que esse entre, entendeu? Você pode escolher aquele que você mais prefere e pode escolher aquele que você também deseja que esteja ocupando esse cargo. Todos estão prontos, preparados para poder nos ajudar no cargo, tanto do presbiterato como do diaconato, tá joia? Então domingo que vem eu conto com vocês, as cédulas estarão na entrada do templo, você assina a sua lista e nós estaremos elegendo os nossos oficiais. Esperamos que a gente consiga fazer tudo isso em uma única assembleia. Como é que funciona, pessoal? Na nossa Constituição é o seguinte, nós precisamos ter metade mais um para a pessoa ser eleita. Ou seja, de 200 nomes, ou melhor, de 200 votantes, os irmãos que vão entrar precisam ter 101 votos para mais. Se o irmão for o 7º colocado e tiver 99 votos, do 7º para baixo, a gente tem que fazer outra eleição, você entendeu? Então vote conscientemente, vote nos 9 presbíteros, nos 15 diáconos e diaconisas, para que a gente possa fazer tudo isso numa assembleia só, que já dá trabalho demais fazer ela da maneira de pandemia, mas a gente espera poder realizar tudo nesse próximo domingo, dia 8, tá joia? E por falar em eleição, nós estamos também em eleição municipal, e nós temos alguns nomes que a gente pode também indicar para vocês, tá? Pastor, mas a gente participa, a igreja apoia algum candidato? Não, nós não apoiamos nenhum candidato específico, seja para a prefeitura, ou seja para a vereança, para a câmara, mas nós temos irmãos e irmãs da nossa igreja que são membros, ou seja, eles são parte dessa família local. Nós conhecemos o nome, conhecemos o endereço, conhecemos a família, temos condições de também ajudá-los, apoiá-los e até cobrá-los de uma maneira mais efetiva do que a própria comunidade civil, porque são membros da nossa igreja, são membros da nossa família. Então eu quero apresentá-los a você, caso você ainda esteja procurando um candidato, uma candidata, você tem, eles os tem aqui dentro da nossa própria comunidade. Eu gostaria de chamá-los aqui à frente para você conhecer, porque eu vou orar com eles e por eles também nesse momento. Pode vir aqui os candidatos aos vereadores, nós temos 7 queridos aqui, pode vir aqui na frente rapidamente, que eu quero orar com vocês. Nós temos a Leila, o Carlinhos, o Eduardo, o Reinaldo, o Cido Bezerra, o Wagner e o Glauco. Esses irmãos e essa irmã são da nossa comunidade, membros já há um bom tempo, inclusive, não são membros recentes que acabaram de chegar, já estão conosco há alguns anos, e nós gostaríamos, isso pode ficar aqui no meio, pode chegar aqui mais pertinho vocês, aí, e eu gostaria que vocês considerassem, né, a respeito da vida e a respeito da proposta desses irmãos e dessa irmã. Se você quiser conversar com eles durante a semana, conhecer o projeto que eles têm, a história que eles têm no município e também na nossa igreja, eu quero que vocês, por favor, considerem isso. Eles não estão lá para governar para os evangélicos, irmãos. Nós não vamos votar para eles fazerem um favor para os evangélicos. Mas eles têm a condição de ter altos valores da palavra de Deus, e nós ensinamos isso aqui como comunidade. Porque eu não quero que um prefeito governe para os evangélicos, como também não quero que um prefeito governe só para os macumbeiros, ou só para os católicos, ou só para os espíritas, não é verdade? O governo tem que governar para todos. Então os nossos irmãos, não é porque eles são evangélicos que nós vamos votar neles, é porque eles têm valores da palavra de Deus, e nós podemos, como família da fé, nos aproximar, exigir mais, cobrar mais, e também estar apoiando, no caso, algumas medidas que a gente possa contribuir como cidadãos nesse município, tá bom? Então considere com carinho esses nomes que estão aqui à frente, são membros da nossa comunidade, você que assiste pela internet. Nós não estamos fazendo campanha para um específico, mas nós estamos dizendo que se você tem a oportunidade de escolher um irmão ou uma irmã da nossa comunidade, escolha com carinho e faça o seu voto consciente, tá bom? Vamos ficar em pé, nós vamos orar, nós vamos abençoar as eleições e os nossos candidatos e a candidata no nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos e a nossa irmã que está aqui, que colocaram os seus nomes à disposição para esse município, Senhor. Nós queremos pedir que sejam colocados lá aqueles, ó Deus, que o Senhor tem preparado e tem separado para essa boa obra.
e que as mãos deles possam ser um instrumento do Senhor para abençoar a nossa cidade, governar para todos, para o rico, para o pobre, para o católico, para o espírita, para o sem religião, para o evangélico, criarem leis justas, condições justas para abençoar o nosso município num todo, Pai. Abençoe para que os nomes que o Senhor escolher estejam preparados naquela Câmara, e a Câmara seja uma Câmara preparada, capacitada, unida em torno de um bem comum, que é o bem do povo sertanopolense. Pai, no nome de Jesus, prepare essas eleições, nós colocamos diante do seu altar e abençoamos os nossos irmãos e a nossa irmã para concorrer nessas eleições, que sejam bênção do Senhor no nosso meio, ao assumirem esse cargo de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, queridos, obrigado de vocês terem vindo, viu? Eles estão aí. Eu quero pedir para você continuar em pé. Eles podem se assentar. Na verdade, eles podem ir para o lugar deles, né? Ainda não. Vamos devolver nossos dízimos e ofertas, irmãos. Você que está assistindo na sua casa, obrigado pela sua contribuição. E essa semana você pode fazer pela secretaria, depósito bancário ou transferência. E você que está aqui conosco, aqui estão as urnas à frente. Se você quiser e puder contribuir, é só vir aqui à frente enquanto nós cantamos essa canção. Pastor, eu tenho um pouco de vergonha de ir nesse horário. Não precisa ficar com vergonha, todo mundo faz isso normalmente. Mas se você ficar constrangido, você pode fazer isso durante a semana, ou no final do culto você vem aqui devolver também seu dízimo e sua oferta, tá bom? Enquanto cantamos, que Deus abençoe as suas mãos e abençoe sua generosidade. Você pode vir à frente e devolver dízimos e ofertas. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável.
queremos construir em ti, rocha eterna, pedra angular. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, somente em ti. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és, te enche o meu coração do amor que faz mudar. Ele é santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és, enche meu coração do amor que faz mudar. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Não seremos abalados, pois estamos na rocha. O Senhor é o Rei do nosso coração, o Senhor da nossa vida. Em ti se encontra a plenitude, toda a beleza, toda a glória. Senhor, tudo que nós precisamos está em ti. E sabemos que o Senhor é bom em todos os momentos, nas angústias e tribulações, nas maiores das alegrias. Quando nosso coração transborda de júbilo, o Senhor é bom. Quando nosso coração está abatido, cansado, oprimido, o Senhor é bom. Pois o Senhor é o Deus que fere e restaura. O Senhor é o Deus que nos constrange e depois acalma. O Senhor é o Deus que faz todas as coisas cooperarem para que sejamos conforme a imagem de Cristo, o servo sofredor, aquele que ignorou todas as coisas do mundo, ignorou todas as coisas passageiras, se fez humilde, se esvaziou de si, para que tivesse a glória, para que tivesse a destra do Pai e que nós estivéssemos juntos com Ele. Ele fez isso por nós. Glórias a Jesus toda glória. E do meu coração seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. E do meu coração seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, Rei do meu coração,
seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, o Senhor é bom, o Senhor é eternamente bom, o Senhor é constantemente bom. Yeah. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, minha voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, minha voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és Vamos declarar com uma única voz, como uma igreja que segue os mesmos princípios, que tem a mesma fé, confiante de que Ele nunca nos abandonará. Essa é a mensagem central. Essa é a mensagem de que Ele nos resgatou por alto preço e nunca irá nos abandonar, nunca largará as nossas mãos, nunca nos deixará sozinhos, à mercê das coisas, à mercê do diabo, à mercê das tribulações, mediante os desafios. Ele sempre estará conosco, pois Ele é bom. Vamos declarar: Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Declare ao Senhor: Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Você cantar mais forte, com mais fé, para que o diabo ouça. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, Amém. Enquanto aplaudimos, vamos cantar mais uma vez. Tu não me deixarás, não me deixarás. Declare com fé, declare com fé. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu
ficar declarando que Ele é bom. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom. Senhor, nós declaramos isso e nós descansamos nessa bondade tão maravilhosa da Tua presença em nós, Pai. E não vamos nos cansar de cantar essa verdade, que o Senhor não nos deixará e não nos abandonará jamais. Amém, amém. Obrigado, equipe de louvor. Você pode se sentar, por gentileza. Deus é bom. Ontem nós tivemos um evento maravilhoso, muito legal, muito importante para nós, que nós chamamos de piquenique, ou o Dia da Família. Foi algo precioso que nós vemos acontecer naquele lugar na tarde de ontem às 18 horas. Nós tivemos lá quase, ou mais de 300 pessoas, mas na mais absoluta segurança, isolamento social, distanciamento, ao ar livre, celebração, alegria, lanche com a família. Foi tremendo, foi fantástico. Eu quero agradecer a Deus, você que participou, foi com a sua família, você que assistiu online agora e que também foi ontem lá, e vocês que não foram, puxa, tivemos uma grande perda da sua presença lá. Ficamos tristes de não ter você nem a sua família com a gente, mas esperamos que numa próxima oportunidade você esteja melhor preparada, melhor preparado e atento aos avisos e também correndo lá para garantir a sua vaga, porque temos a certeza que poderemos fazer isso outras vezes, na mais absoluta segurança, para continuar abençoando a nossa família. Muito obrigado a vocês que participaram, vocês que não participaram, fica para a próxima, e aqueles que trabalharam, eu fico muito honrado por aquele sonho ter se tornado realidade, ver tudo aquilo acontecendo na tarde de ontem, foi realmente um privilégio para o meu coração. E por causa disso, eu pedi a Deus a oportunidade de continuar falando sobre a presença de Deus na família. Uma vez, ontem, andando todas aquelas casas, sentadas ali, obviamente que tinha pessoas que eram da família, mas não da família nuclear, o pai, o irmão, talvez estava ali a irmã junta, também estava ali o sogro e a sogra. Foi maravilhoso ver aquilo, e eu gostaria de falar sobre esse tema com você aqui essa noite, a presença de Deus na família. Olhando ontem as famílias ajoelhadas no momento de oração, eu fiquei imaginando que a solução para os nossos casamentos, a solução para as nossas famílias, a solução para a nossa história, está exatamente na presença de Deus e nas famílias de joelhos. Não está no fato das nossas ideologias, dos nossos partidos, não está no fato da nossa capacidade intelectual, não está no fato da nossa disposição relacional. Se a presença de Deus estiver na família, queridos, ela conserta tudo. Ela conserta o coração amargo, o coração ácido, ressentido. Ela conserta o coração desconfiado. Ela conserta o coração pecador. Ela transforma, ela muda. A presença de Deus é a responsável por essas grandes transformações na nossa vida e na nossa história. Então hoje eu gostaria de falar com você sobre esse tema, que não se encerra aqui. Ela será uma mensagem que será dividida em duas. Será para esse domingo e para domingo que vem. E domingo que vem nós vamos encerrar essa mensagem com a ceia do Senhor. Nós não fizemos a ceia hoje para incentivar a igreja a estar conosco no segundo domingo desse mês, porque é a eleição de oficiais, tá certo? Então nós incentivamos você a estar conosco na semana que vem para celebrar a ceia, e aí sim também votar nos seus candidatos, e a gente terminar essa mensagem que começa hoje. A presença de Deus no Antigo Testamento, ela é vista e ela é percebida como a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é um instrumento, na verdade, utilizado apenas no Antigo Testamento. Se você pegar o livro de Malaquias para trás, a presença de Deus ela é simbolizada especialmente para o povo judeu dentro da perspectiva de uma caixa, dentro da perspectiva de uma urna. Essa é a urna. A urna da Arca da Aliança é uma madeira de acácia revestida de ouro, e lá dentro constam três coisas. Uma, o maná, que Deus alimentou o povo no deserto. 2, outra coisa que Deus também colocou dentro da urna é a vara de Arão, ou o bordão de Arão. Quando havia uma discussão sobre quem seria, ou qual seria o sacerdote, a linha sacerdotal de Israel, Deus falou, coloquem as varas e os bordões de cada um dos concorrentes, e a vara que florescer, essa será do meu sacerdote, da minha linha sacerdotal. Floresceu a vara de Arão, o bordão de Arão,
que é o irmão de Moisés, então a linha sacerdotal arônica, tá certo? Araônica, na verdade. Então nós estamos aí com o maná, estamos com a vara de Arão que floresceu, e tem mais uma coisinha que está lá dentro e que é muito importante, que são as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, na sua revelação, ali em Êxodo capítulo número 20. Ou seja, nós estamos com essa urna, com dentro dela vários elementos que simbolizam a presença de Deus. E essa urna ela é atravessada por argolas que eram usadas com varões também revestidos de ouro, para serem passados na argola e serem carregadas nos ombros dos sacerdotes. Cada sacerdote pegava um lado da arca, 4 sacerdotes a levavam, e ela então era transportada exclusivamente, presta atenção nessa palavra, exclusivamente no ombro dos sacerdotes. Era um sinal de reverência, de respeito e dedicação à presença de Deus. É óbvio que tudo isso mudou com a vinda de Jesus. Jesus vem morar no nosso coração, nós não temos uma arca, nós não estamos diante de um objeto que simboliza, mas para o povo de Israel, esse era o símbolo máximo da presença de Deus, e que ficava lá no Santo dos Santos, no fundo de um lugar chamado Templo de Deus, aonde lá ficava depositada a Arca da Aliança. Isso simbolizava a presença de Deus. Se a arca estava ali, Deus estava presente. Se a arca fosse embora, Deus tinha desaparecido. Deus tinha sumido do povo de Israel e a sua bênção não estava mais com o seu povo. Você quer ver o texto como isso representa muito interessantemente? O povo de Israel estava pecando diante de Deus. Eles tinham um sacerdote chamado Eli. Eli tinha dois filhos, uma dupla dinâmica, Ofni e Finéias. Se você assistiu às nossas aulas aqui nas quintas-feiras sobre família, você ouviu falar sobre esses dois personagens na Bíblia que são pictóricos, na verdade, uma caricatura interessante de quem desobedece a Deus. Ofni e Finéias eram sacerdotes e levavam prostitutas para a cama, eram sacerdotes e também se deitavam com as mulheres que iam ao templo, eram sacerdotes e separavam a parte mais gorda da carne para eles, o que era para ser oferecido a Deus, eles separavam para eles próprios. Eram terríveis, eram gente de baixa qualidade moral e altamente corrompidos. Ofni e Finéias, no alto do seu pecado, afastaram a presença de Deus, porque a presença de Deus não faz convenção com o pecado e nem se associa com o pecado. Então, no alto do seu pecado, do pecado de Ofni e Finéias, como sacerdotes e representantes diante do povo, Deus se afasta deles. E como é que Deus se afasta? Deus leva essa arca da aliança para ir fora de Israel. Os filisteus eram um povo inimigo de Israel. Então o que aconteceu com eles? Eles vieram contra Israel e fizeram uma batalha. Na primeira batalha, houve 4.000 mortos por parte de Israel. Israel perdeu, os filisteus pegaram a arca e levaram para a cidade deles. Os líderes de Israel ficaram revoltadíssimos com isso, falaram: como assim? Como é que vocês permitem isso acontecer? Como é que vocês deixam isso acontecer? Vão atrás e recuperem a Arca da Aliança. E Ofni e Finéias, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês são sacerdotes, vão buscar a arca e trazer de volta para o templo de Deus. E lá sai então Ofni e Finéias, já descredenciados por Deus, para ir buscar a presença de Deus que havia sido retirada do povo de Israel, simbolizada nesse objeto chamado Arca da Aliança. Quando eles vão com um exército de mais de 30.000 pessoas. E nessa batalha os filisteus até têm medo, mas eles dizem: vamos ser fortes, porque nós vamos batalhar em favor da nossa terra. E então eles batalham e vencem mais uma vez o povo de Israel e matam 30.000 homens de Israel. Então, na primeira vez, nós tivemos 4.000 mortos. Na segunda, 30.000 mortos. E agora sabe quem morreu junto? Ofni e Finéias. Os dois irmãos corruptos morreram na batalha. Então, uma pessoa foge e vem até o Eli, o pai dele, que está sentado na cadeira do templo, já velhinho de idade, e a cadeira está um pouquinho inclinada. Então chega o o fugitivo de guerra, se aproxima de Eli e fala: Eli, a arca de Deus foi tomada, muitos homens morreram, e também morreram teus filhos Ofni e Finéias. Eli cai para trás da cadeira, no susto, bate a cabeça e morre ali mesmo, na porta do templo. Trágico, não é verdade? Estranho essa conversa. Mas essa história trágica não para por aí. Alguém corre e vai dar a notícia à esposa do Finéias, que estava grávida. Ela estava para dar à luz, e quando ela recebe a notícia: a arca da aliança foi tomada, o teu sogro morreu e o teu marido morreu, tudo ao mesmo tempo, é óbvio, o parto foi antecipado, e ela dá à luz a um menino. E esse menino então tem um nome muito específico, que é o nome que eu gostaria de falar com você aqui essa noite, que representa essa ideia da distância da presença de Deus no pecado. Diz assim:
E ela deu à luz ao menino, o nome era Icabode, e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Icabode é uma palavra muito próxima do português nosso, né? Que a gente poderia associar. E acabou. Simplesmente do dia para a noite a presença de Deus foi retirada e um ambiente de morte, de desespero se instalou. Isso não é o resultado de um acaso, queridos. Isso é o resultado de uma lei que nós chamamos de lei de causa e efeito, de lei de semeadura. Nem tudo se explica pela lei de causa e efeito, mas muitas delas podem ser percebidas. O povo de Israel se afastou de Deus, Deus se afastou do povo de Israel intencionalmente para que eles percebessem a ausência dele, e nesse vácuo, nesse ínterim, nesse meio, nós temos morte, desespero e desolação. Esse é o resultado do pecado. Esse é o resultado do afastamento de Deus. E Deus não negocia com o pecado. Deus não transige com a iniquidade. Deus não aceita que a gente diga, chame o mal de bem e faça uma camuflagem para que ele pareça mais agradável e até palatável ao nosso paladar. Não é verdade. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 59, versículo 1: Deus não está com a mão encolhida, e nem os seus ouvidos estão surdos, mas os seus pecados encobrem o seu rosto de Deus, para que ele não ouça a oração de vocês. Queridos, uma coisa que eu tenho falado nessa igreja: nada, absolutamente nada, nos afasta do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Deus ama o crente, Deus ama o descrente, Deus ama o ateu, Deus ama o hindu, Deus ama nada. O pecado que nós cometemos, por mais cruel que seja, não nos afasta do amor de Deus. Deus continua amando, mas o pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado cauteriza o nosso coração. O pecado faz com que o nosso coração se embruteça, ao ponto de nós perdermos a sensibilidade da glória, da presença e do toque dele. E o pecado vai nos distanciando, até o ponto que essa presença seja tão distante, que nós nos acostumamos a viver sem ela. Por isso que Deus fala ao povo de Israel: o pecado de vocês fazem separação entre eu e vocês, porque não há nada que possa me bloquear de ir até vocês, mas o pecado eu não transijo, eu não tolero. Deus não tolera o pecado, queridos. Por isso que na nossa família não dá para a gente pedir uma família abençoada e feliz se nós cultivarmos um ambiente de pecado. Traições, mentiras, contendas, blasfêmias, xingamentos, ressentimentos, traumas, e a lista é longa. Se nós cultivarmos isso dentro da nossa casa, queridos, promiscuidade, impureza, lascívia, luxúria, se nós cultivarmos isso dentro da nossa casa, como é que nós queremos pedir que a arca da presença esteja no nosso lar? A grande questão é que muitas famílias estão à beira da falência, não porque o marido é um tosco, e nem porque a esposa é uma rixosa, ou nem porque os filhos são rebeldes, é porque a presença foi embora. Porque olha a diferença de uma pessoa que abre a janela do dia e fala: bom dia família bonita, bom dia Espírito Santo, seja bem-vindo na minha casa. E olha a outra que abre a janela e fala assim: que dia maldito, levanta logo dessa casa, dessa cama, que inferno que você é, não deixa eu dormir o tanto que eu quero. Há uma diferença muito grande entre repelir a presença de Deus e atrair a presença de Deus. E o pecado é um repelente natural para a glória de Deus na nossa vida. Se você quiser ficar longe de Deus, peque. O pecado é natural, um repelente natural. A gente se banha dele, não sente o cheiro, mas Deus é alérgico ao pecado. Deus tem ojeriza ao pecado, Ele não tolera, pelo contrário, Ele tem vontade inclusive de vomitar quando Ele vê isso sendo na nossa vida. A palavra de Deus diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado tem um salário, queridos, o pecado tem uma consequência. Números capítulo 32, versículo 23 diz assim: o pecado de vocês vos há de achar. Ele acha, ele encontra. Gálatas 6,7 diz: pois o que o homem planta, isso ele colhe. Se ele planta da carne ele vai colher corrupção. Então o resultado de muitas falências familiares, falências conjugais, está porque a arca da aliança foi repelida da casa. Não porque Deus queria, não porque Ele disse que faria isso, mas porque nós fomos pouco a pouco assumindo o sacerdote
corrupto e corrompido de Ofni e Finéias. Nós nos tornamos Ofni e Finéias do nosso lar. Nós somos atraindo o pecado e repelindo Deus, atraindo o pecado e repelindo Deus, porque a proposta da Bíblia é que o sacerdote atraia a Deus e repila o pecado, atraia a Deus e seja contrário ao pecado. E eu pergunto para você essa noite nesse lugar, o pecado, ele é algo natural, algo desculpável, ou é algo intolerável para você? Porque se ele for maquiado, tolerável e até mesmo manipulável, eu acredito que você está, ou eu esteja falando sobre isso, totalmente na contramão do que Deus quer. Porque se ele é intolerante, como é que eu posso lidar com isso? Agora, se o pecado te constrange, se o cometer o pecado te traz arrependimento, te traz dor, te traz mal-estar, te traz aquele sentimento de tristeza para o arrependimento, então você está no caminho certo. A sensibilidade do Espírito Santo. Então a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse na presença de Deus na família é: pecado é uma ofensa à presença de Deus. E ponto final. Talvez, irmãos, eu não precisava nem explicar mais isso. Talvez eu não precisasse nem descrever ou ir adiante com essa conversa, porque é ponto pacífico na Bíblia. Pecado é uma ofensa a Deus. Pecado coloca Deus para longe de nós, não do amor de Deus, mas da presença de Deus, nós nos afastamos. Então eu faço essa pergunta para você: como é que está o cuidado da Arca da Aliança na sua casa? O seu sacerdócio, como homem, como mulher, como filho, como pai. Você é um sacerdote que atrai a presença de Deus, ou alguém que repele essa presença, com a prática constante, contínua do pecado? Não chamando dessa maneira e não tratando como tal, mas tentando convencer a si mesmo de que todo mundo faz, convencer a todo mundo que ninguém é perfeito. Um dia eu estava com uma pessoa que cometeu um erro, mas assim, catastrófico. Estava eu e mais um membro da equipe pastoral, a gente foi tratar com ele essa situação, e ele disse assim para mim: pastor, errar é humano. Eu falei: sim, errar é humano, mas o que você fez é sem vergonhice. Porque uma coisa, queridos, é o tropeçar, como o Guilherme pregou alguns dias, que eu achei muito interessante o que ele disse. Uma coisa é você não pecar de propósito. Você entendeu a diferença entre pecar de propósito e pecar por causa da fragilidade humana? O que aquela pessoa tinha feito e realizado era um pecado proposital, contínuo, debaixo do nariz da liderança. Estava querendo atenuar isso, chamar de deslize transitório, ou de errar é humano. Não, queridos, quando nós somos da arca, quando nós somos da presença, nós pecamos, mas nós não fazemos isso de propósito. Essa é a linha de corte. Todos nós pecamos. A diferença entre quem afasta a presença de Deus e quem atrai a presença de Deus não é ter pecado, não ter pecado, é ter pecado, só que um não faz de propósito e o outro faz intencionalmente, tentando justificar a sua atitude. Então eu faço a pergunta de reflexão, ao meu e ao seu coração: será que o nosso pecado não tem ofendido a Deus? Porque antes de ofender a Deus, nós precisamos saber que ofende a nós também, e desconfigura tudo. Casamentos são destruídos, filiações, relacionamentos, estrutura de saúde na casa, estrutura financeira, tudo é afetado pela força do pecado, quando nós não tratamos com ele da medida certa. Mas aí o texto não para por aí. Há uma cronologia natural do texto e a sequência. Você sabe quem é que vai nascer, ou melhor, já está nascido nesse texto, no pano de fundo, está sendo preparado para ser um dos maiores sacerdotes do povo de Israel. O nome do jovenzinho era Samuel. Ele estava crescendo no mesmo ambiente de profunda corrupção, na sua integridade. Aqui está uma desculpa de que, aqui não se sustenta aquela desculpa de que o meio influencia. Samuel cresceu na profunda corrupção e foi um dos sacerdotes mais íntegros que a Bíblia nos apresenta. Samuel cresce, se desenvolve, unge o rei Saul, mas enquanto isso, nenhum dos reis e ninguém intencionou uma busca à Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficou esquecida na terra dos filisteus por anos. Precisou de décadas, precisou Samuel crescer, Saul se tornar rei, Davi assumir o trono. Veja quanto tempo isso passou, mais de 20 anos, para que a Arca da Aliança aparecesse de novo na história de Israel. Isso vai aparecer lá em 1 Crônicas capítulo 13, quando Davi
diz o seguinte para o seu povo: vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Opa, para aqui. Eu não quero continuar a leitura sem antes falar isso com você. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Meu Deus, nós estamos sem a arca. 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 Meu Deus. O que é a arca mesmo? Onde ela está? O que é isso? As pessoas se acostumaram a viver sem a arca. Agora substitui a palavra arca pela presença. E aí isso faz aplicação para você e para mim. As pessoas se acostumaram a viver sem a presença de Deus. A distância foi tão grande, a apatia de busca foi tão cruel, que as pessoas não se reergueram do seu marasmo, não se levantaram da sua frieza, não se deram por conta da necessidade da glória de Deus. E sabe o que elas fizeram? Cruzaram os braços e disseram: dá para viver bem assim, não é verdade? Dá para viver bem sem a presença de Deus, dá para ser Israel sem a presença de Deus. Irmãos, que piada é essa? Israel é o povo escolhido de Deus, como assim Israel viver sem Deus? Durante longos e longos anos, o povo de Israel não se importou com a presença de Deus, se acostumaram a viver sem ela. Eu li um livro nos anos 2000, logo no começo da minha conversão, que marcou a minha vida de intimidade com Deus, que se chama Os Caçadores de Deus. E nesse livro, Tom Tinney, um pastor americano, ele diz o seguinte: que a igreja se acostumou a viver sem a presença de Deus, e se o Espírito Santo fosse tirado dela, talvez alguns nem perceberiam, nem notariam que não tem mais presença, nem notariam que acabou, foi-se embora a glória de Deus. Por quê? Porque a gente tem pastor para pregar, porque a gente tem ministro de louvor para cantar, porque a gente tem templo para se reunir, porque a gente tem mídias sociais para divulgar o nosso material. Mas e a presença? Onde é que está a presença? Onde está a presença de Deus? Onde está a glória de Deus, irmãos? Eu vejo isso com muita preocupação, sabe por quê? Porque às vezes eu sinto a pressão da profissionalização. Eu sinto a profissionalização do ministério cercando o meu portão, cada vez mais me colocando contra a parede, dizendo para mim: o que as pessoas precisam de um bom orador, o que as pessoas precisam é de um currículo impecável, o que as pessoas precisam é de alguém que seja performático, é de alguém que tenha boas estratégias ministeriais. E eu vou sendo colocado contra a parede na tentativa de atender um padrão profissional de ministério. E eu vejo que isso é uma tentação para trocar a glória de Deus, porque se eu tiver uma boa estratégia, se eu tiver bons recursos financeiros, se eu tiver uma boa visão de ação, se eu tiver uma boa oratória, e se eu tiver um bom currículo para sustentar a minha credibilidade perante um povo, eu nem preciso de Deus. Deus pode ser secundário. Se ele vier bem, se ele não vier, eu dou conta do recado sozinho. Meu Deus, esse é um risco do ministério pastoral, irmãos. Eu vejo pessoas subindo no púlpito a todo tempo, eu vejo artistas cantando todo o tempo, que eles disseram: Deus, nós nos aprendemos a nos virar sozinho, nós aprendemos a fazer isso sozinho. Israel disse: nós sabemos ser povo de Deus sem Deus, nós aprendemos a ser igreja sem igreja, ou sem Deus, o noivo da igreja. Nós aprendemos a prescindir, abrir mão, negligenciar essa glória e fazer os nossos cultos, as nossas celebrações baseada na nossa performance, baseada na nossa habilidade, baseada no nosso ritual e nas nossas condições. Irmãos, essa é uma grande preocupação nos dias atuais, de a gente querer ser família sem Deus, querer ser igreja sem Deus, querer ser crente sem Deus, porque o mundo que a gente vive, os professores universitários, o Estado, está querendo colocar Deus fora do campo visual da nossa realidade. Deus é um delírio, como disse Charles Dickens, um grande pensador ateu, na verdade um grande não, um pequeno e miserável pensador ateu, inglês, que trouxe para o mundo a ideia de que quem acredita em Deus é um delírio, está cometendo um delírio. Nesse mundo que tira a presença de Deus do campo visual, a gente está virando crente ateu. Tem um pastor americano que escreveu um livro chamado O Cristão Ateu. Eu achei muito interessante o título, porque na verdade o cristão ateu é aquele que diz que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. A nossa família, será que não é a mesma coisa? A gente diz que crê em Deus, a gente diz que é uma família cristã, a gente fica revoltado em ver
leis, projetos sendo estabelecidos contra a família, mas na hora do vamos ver, onde é que está Deus na nossa casa? Onde está Deus no nosso lar? A gente foi se habituando a viver sem Ele, queridos. A gente foi se insensibilizando, o coração foi cauterizando, uma casca grossa foi tomando conta de nós, e hoje muitos de nós somos incapazes de sentir que Ele não está mais ali. Tocamos a família, tocamos o negócio, tocamos na igreja, tocamos a igreja, e fazemos o ministério, fazemos a vida acontecer sem paixão por Deus. Por quê? E acabou. O que é a presença mesmo? O que é a glória de Deus mesmo? Irmãos, a gente precisa ler livros de avivamento para lembrar como é que o povo orava antigamente. A gente precisa de ver os heróis da fé para ver como é que era a vida espiritual deles. Meu Deus, que tragédia! A que ponto chegamos? Porque era para nós estarmos inspirando uns aos outros pela nossa vida devocional, pela nossa intimidade com Deus na nossa vida e com Deus na nossa agenda. Mas não, a gente precisa se voltar ao passado, a lembrar da igreja de oração, a lembrar dos grandes irmãos do passado, dos grandes heróis da fé. Irmãos, nós somos a geração da presença, ou nós estamos negligenciando essa presença. E deve ser muito, muito cruel. Eu fico ali às vezes sentadinho, hoje eu estou aqui, né? Mas eu sempre fico ali, sentadinho, esperando o momento de compartilhar a palavra com vocês. Eu fico me perguntando: Deus, o Senhor está aqui, Senhor. Porque, irmãos, é muito frustrante a sensação, e eu já tive essa sensação, não uma, nem duas vezes, mas várias vezes. Eu fico grato a Deus por essa sensação. A sensação de que nós batemos instrumentos aqui, que nós cantamos, nós pregamos, nós não fizemos nada para Deus. Às vezes dá a sensação. Às vezes eu chego em casa profundamente derrotado e não compartilho isso com ninguém, a não ser com o meu próprio coração, a sensação de que o que eu fiz foi desempenhar um papel profissional perante a igreja. A sensação de que acabou de que a presença não estava lá, e de que a gente fez o culto e as pessoas se maravilharam, mas a presença não fluiu, o toque não veio. Irmãos, eu agradeço a Deus por essa sensibilidade, porque poder imaginar isso, ou poder sentir de que Deus não está chegando ali, ou de que nós não estamos acessando essa glória, é absurdamente importante, queridos. A gente diz uma palavra antiga, eu acho bonito, algumas pessoas confundem com o centro de macumba, ou até mesmo com umbanda e quimbanda, mas Oxalá! Oxalá é uma palavra antiga que diz: quem dera todos de nós saíssemos aqui dizendo: será que eu adorei a Deus? Será que meu filho sentiu a presença de Deus? Será que a minha casa está na presença? Será que eu dei o verdadeiro louvor a Deus? Oxalá todos sentissem isso, oxalá todos nós fôssemos sensibilizados com a presença de Deus, porque pode ser que a gente esteja fazendo tudo, mas Deus não esteja nada satisfeito, porque a gente aprendeu a viver longe da arca. Nós não nos importamos com a arca durante longo tempo. Algo semelhante em Miqueias capítulo 5, 23. O povo está lá oferecendo sacrifício. E corta a cabeça de cordeiro, e corta cabelo de novilho, e asperge de sangue no pátio do templo. O negócio está violento, o povo está tocando tamborim, flautas, instrumentos de cordas. O templo está assim, bombando, a vibração dá para sentir de longe. E Deus escreve ao povo de Israel em Miqueias 5, 23. Depois você pode conferir para não dizer que eu estou falando alguma coisa da minha imaginação. Deus diz assim para o povo: afasta de mim o barulho das tuas liras e o estrépito dos teus cânticos, porque eu não ouvirei mais vocês. O povo estava lá cantando, o povo lá estava dizendo: Rei do meu coração, e Deus dizendo: não escuto mais, não dá mais, porque tem tanta injustiça, tanto pecado, tanta podridão, tanta sujeira, que eu não escuto mais. Eu não consigo, não é que eu não quero, eu não consigo, porque o pecado me atrapalha de ver vocês. Apocalipse capítulo 3 tem algo semelhante no versículo 15. A igreja de Laodiceia diz: nós estamos ricos, abastados, não temos necessidade de mais nada. Deus fala para eles: vocês são pobres, cego, nu, miserável. Na verdade eu estou quase vomitando vocês da minha boca. O povo estava lá, pessoal, dando oferta, cantando, tocando, batizando gente, estava fazendo evento, piquenique da família. O povo estava fervendo. E aí sabe o que Deus fala? Eu estou com náusea de vocês. Irmãos, isso tem que estar no nosso coração, como igreja, mas também como família. Será que Deus não está com náusea de ver o projeto que Ele criou e a gente destruindo? Será que Deus não está com ojeriza, olhando o projeto que Ele fez de casa, de esposa, de marido, de filhos, indo por água abaixo por causa do nosso pecado, da nossa inconsequência, da nossa irresponsabilidade? Será que Deus não está com uma santa indignação contra nós, irmãos? Dizendo: o que você está fazendo, filho? Eu não aceito mais.
Eu não consigo aceitar, não porque você não consegue chegar até mim, é porque o seu pecado me impede de acessar seu coração. A gente vai se acostumando a viver sem a presença, e de repente a gente está vivendo como se ela não existisse. Israel viveu muitos anos assim. Vamos continuar no texto, vai. Toda a assembleia concordou. Opa, vamos lá buscar. Pois isso pareceu bem a todo o povo. Então, Davi reuniu todos os israelitas desde o rio Sior, no Egito, até o Lebo-Hamate, para trazerem de Quiriat-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Balá, que é Quiriat-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, entronizado entre os querubins, a arca sobre a qual, está embaçado lá para mim, seu nome é invocado. E aí continua o texto. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo. Preste atenção na palavra, carroção novo. Não vamos fazer de qualquer jeito não, vamos fazer bem feito. Conduzido por Uzá e Aiô. Aiô é um nome muito sugestivo para quem conduz boi, né? Aiô, Aiô. E Uzá é muito sugestivo para quem acabou de morrer. Uzá! Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus. Está todo mundo alegre, gente, está todo mundo feliz. A arca está voltando, a presença está voltando. Ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado a arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Triste, né? Então, Davi ficou profundamente contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como? Essa é a pergunta, irmãos. Como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. Você percebeu a intenção? Não? A intenção é boa, mas os meios são catastróficos. Davi quer trazer de volta a presença de Deus. E como que ela deveria ser levada? Nos ombros. Só que ele diz, no alto da sua empolgação: vamos levar a arca, tá bom desse jeito. Não, mas pega um carroção novo, vamos conduzir ela num carrão 0 quilômetro, que nunca tenha sido usado, para honrar a Deus. Mas honrar a Deus fazendo jeitinho não é honra, é ajuste humano, e Deus também não negocia com isso. Não dá para tratar a presença de Deus de uma maneira irreverente. Então a segunda coisa que eu entendo, a primeira é: o pecado ofende a Deus. A segunda é: a irreverência ofende a Deus. Tratar a presença de Deus de qualquer jeito ofende a Deus. Davi falou: a gente não se importou com a presença, mas quando tentou buscar, continuava não se importando, porque tentava fazer do seu jeito, tentava fazer na sua forma, tentava fazer sem o sinal da bênção e da graça de Deus sobre a sua vida. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê um ambiente de reverência, queridos. Todo mundo dançando. Todo mundo, não, dançar não é irreverência, nem cantar. Eu também danço. Ontem mesmo estava dançando com os meus filhos lá, no momento com o nosso louvor que a gente estava tendo no piquenique da família. Dançar não é irreverência. O problema é você dançar e cantar enquanto a presença de Deus está sendo maltratada. O problema é você bater palma, celebrar e levantar a mãozinha enquanto a presença de Deus está sendo pisoteada. Irmãos, não há nenhum problema em ser pecador, mas há um grande problema em ser hipócrita. Pecador todos nós somos, mas a hipocrisia é você fazer festa quando a presença está sendo maltratada, quando a presença está sendo negociada, quando a presença está sendo judiada pela nossa vida, pela nossa prática, pelo nosso jeito de ser, de fazer, de agir, de se comportar e do jeito de tratar a glória de Deus. Irmãos, muitas vezes nós entramos no templo e fazemos desse lugar apenas um espaço comunitário de reunião. Você veio buscar a presença de Deus, você quer a presença de Deus, você anseia pela presença de Deus? É uma pergunta que eu tenho que fazer todas as vezes que eu entro por essa porta, para essa presença não ser maltratada, não ser carregada em carroção, de qualquer jeito, a oração de qualquer jeito, a leitura da palavra de qualquer jeito, o pedido de perdão, as nossas disciplinas espirituais de qualquer jeito, nosso culto é de qualquer jeito. Vamos cantar, vamos adorar, não, é de qualquer jeito, porque afinal de contas, sabe como é que é, né? Eu sou mais tradicional. Irmãos, não tem a ver com tradicional e pentecostal, tem que a ver com desejo de coração.
Uma forma de adorar a Deus reverente não é levantando as mãos, nem ajoelhando e nem cantando, ô castelo forte, não é. A forma de adorar a Deus e de viver a presença de Deus é reverência, e isso se chama de temor de Deus. Eu vou colocar entre aspas, temor de Deus, porque você pode imaginar que, o que será que é isso aqui? Antes de ir para o temor de Deus, eu quero fazer a penúltima pergunta a você, e a mim. Será que a presença de Deus não está sendo maltratada na minha família? Será que a presença de Deus não está sendo judiada pelo meu jeito de viver e agir? Pense nisso. E agora sim, Davi ficou com medo. Olha lá o versículo de número 12. Naquele dia Davi teve medo de Deus. A palavra medo de Deus significa temor, respeito. Tarde demais, Davi, para você pensar nisso. Você devia ter pensado, Davi, muito antes de ter carregado a presença de Deus de qualquer jeito. Porque quando maltrataram a presença de Deus, morreu 4.000. Quando maltrataram a presença de Deus, morreu 30.000. Quando maltrataram a presença de Deus, morreu Ofni e Finéias. E agora, quando vocês maltrataram a presença de Deus, morreu Uzá. Nesse vácuo de distanciamento da presença de Deus, o ambiente, queridos, é de destruição, de desordem e caos. Tarde demais, Davi, para você ter medo de Deus. Tarde demais para você considerar o seu temor. Tarde demais para fazer essa pergunta: como? Como vou conseguir levar a arca de Deus? Espero que não seja tarde demais para você. Eu espero que os Uzás não precisem morrer na sua casa. Eu espero que os Uzás não precisem morrer ao seu redor. Eu espero que a nossa irresponsabilidade com a presença de Deus não mate a fé de mais pessoas, não mate corações que estão querendo encontrar o caminho da vida em Deus. Eu espero que nós sejamos responsáveis o suficiente para carregar essa arca, para abraçar essa presença, para sermos responsáveis diante de Deus e fazermos com que menos Uzás morram ao nosso redor. Porque cada vez que eu maltrato a presença de Deus, cada momento que eu judio dessa glória e abandono essa glória, alguma coisa acaba morrendo à minha volta. Pode ser um casamento, pode ser um respeito, pode ser um amor, pode ser a minha integridade, alguma coisa sempre vai morrer. E preste atenção, irmão, há uma direção de Deus para o seu coração essa noite. Não sei se você está sentado aqui ou se você está assistindo pela internet, mas antes de morrer, tire a arca da carroça. Tire a arca da carroça, coloque nos seus ombros. Ombros é sinal de humildade, ombro é sinal de reverência, ombro é sinal de responsabilidade. Eu coloco aqui a presença de Deus, eu não delego a ninguém, eu não falo que é do pastor, eu não falo que é da igreja, é a minha responsabilidade. Tire a presença de Deus de carroças e coloque sobre os seus ombros, assuma a sua posição em Deus e faça com que isso seja verdadeiramente honra e glória a Deus. Porque, irmãos, se o pecado ofende a Deus e a irreverência ofende a Deus, a reverência honra a glória de Deus. Está na hora de a gente reverenciar mais essa presença, chamar mais essa presença. O problema da sua família, da minha família, não é o resultado do porque eu sou explosivo, ou porque eu sou intempestivo, ou porque o nosso gênio é diferente. É porque falta a presença de Deus, irmãos. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai sempre trabalhar do contrário para dentro. Assim, a gente sempre vai querer transformar de fora para o interior. Não vai funcionar, irmãos. Que se a presença de Deus não converter corações endurecidos, se a presença de Deus não nos colocar de joelhos, se a presença de Deus não fazer o marido atravessar a sala, não fizer o marido atravessar a sala e dizer: querida, me perdoa. Se a presença de Deus não fizer aquela mulher atravessar o quarto e dizer: marido, por favor, me ajude. Se os filhos não atravessarem a mesa e dizerem: pai, mãe, eu estou aqui. Se Deus não fizer isso, irmãos, nós estamos com os dias contados da saúde da nossa família. Por isso eu convido você a pensar de que a presença de Deus não é estar no templo, a presença de Deus não é professar uma religião, a presença de Deus é carregá-la no ombro, é assumir a responsabilidade, é tratar com dignidade aquele que tem os maiores e os melhores planos para a nossa vida e para a nossa casa. Que Deus possa te ajudar. Se você está aqui me assistindo, está com o coração esfriado, que essa pandemia não tenha esfriado a sua fé com Deus, mas se ela esfriou, volte a buscar essa presença. Não se acostume a viver sem ela. Você se acostumou a não orar, se acostumou a Bíblia ficar fechada, se acostumou a não vir mais o culto, uma vez de vez em quando por causa da pandemia, afinal de contas, isolamento social. Você que se acostumou a não passar mais tempo na presença de Deus, Deus está chamando você para essa noite. Ele tem saudade de você. Essa noite Ele te convida.
essa noite Ele chama para você ir novamente, colocar a arca no ombro e falar: Senhor, eu quero voltar ao meu primeiro amor, eu quero a sua presença, eu quero a sua Shekinah sobre a minha vida. Então eu faço a última pergunta para você essa noite, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Como? E não é minha, é do Davi. Eu não vou fazer essa pergunta, eu vou ler essa pergunta. Está ali para mim, eu vou ler ela em alto e bom tom para você. Como vou conseguir levar a arca de Deus? Como você vai conseguir levar a arca de Deus? Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero que você feche os seus olhos. Senhor Jesus, enquanto nós estivermos pedindo que o Senhor venha sobre nós, enquanto nós estivermos pedindo que o Senhor derrame a sua Shekinah, que aqueles que já têm a noção da sua presença sejam ainda mais impactados. E aqueles, ó Deus, que estão na sua casa, ou até mesmo aqui conosco, com o coração esfriado, com aquela sensação gélida por dentro, que a tua presença possa romper essa barreira, e que a tua presença volte aos nossos ombros, volte ao nosso interesse, e que nós possamos senti-la, buscá-la, e não aprender a viver sem ela. Por isso, Pai, enquanto nós cantamos nas casas que nos assistem nesse lugar, derrama a tua Shekinah sobre nós. Dá-nos o profundo senso de reverência da sua presença, que há dias, meses e anos nós não sentimos. Traga sobre nós uma Shekinah diferenciada, uma Shekinah propícia ao tempo de pandemia que vivemos, uma glória que nós não podemos forjar, que nós não podemos produzir nesse lugar. Traga a sua Shekinah sobre nós, derrama sobre nós, porque nós queremos aqui na sua presença, Pai, no nome de Jesus. Espero por ti, espero por ti, sei que estás aqui, espero por ti. Espero por ti, espero por ti, sei que estás aqui, eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença, derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença, derrama a tua Shekinah. Eis-nos aqui, eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença, derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença, derrama a tua Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Peça ao Senhor. Você pode pedir isso a Deus essa noite? Senhor
Jesus, eu não sei quem está fazendo essa oração de coração, ou quem está com pressa de que acabe esse culto para voltar para sua casa. Eu não sei quem está abrindo os seus lábios mecanicamente apenas para repetir uma letra, ou quem está abrindo os seus lábios para declarar a necessidade e a sede do Senhor. Mas eu sei que sairão dois tipos de pessoas aqui essa noite: aquelas que sentirão a sua presença e reconhecerão que precisam de mais de Ti, e aquelas que se conformarão com o seu estado e acharão que está tudo indo bem e que as coisas devem continuar como estão. Senhor, eu peço que o Senhor aumente a sede dessa igreja e aumente a sede das famílias dessa igreja pela presença do Senhor, Pai. Que as famílias dessa igreja tenham mais sede da sua presença, menos sede de promoções, menos sede material, menos sede financeira, menos sede de posições, menos sede de realizações, menos sede de sonhos, e mais sede da Tua presença, mais sede do Teu Espírito. Que as famílias sejam tomadas de sede da Tua presença. Se existe alguém que nos assiste e que está com Uzá, Deus, sendo sepultado, se tem alguém aqui nesse lugar que já percebeu a tragédia de maltratar a arca, que o Senhor traga a Tua misericórdia. Mas se tem gente que ainda pode evitar esse dano, se tem gente que pode evitar um ambiente de morte ao seu redor, desperta o coração, levanta a fé, aviva a alma, leva a Tua presença, Senhor, desperta-nos para Ti, e que a nossa vida seja medida não pelas posses ou pelo que temos ou fazemos, mas pela nossa intimidade que temos com o Teu Espírito. Quem somos diante de Ti, quem o Senhor é para nós. Abençoe as famílias desse lugar, Pai, que elas sejam blindadas pela Sua presença e nunca se acostumem a viver sem Ti. Nunca se habituem a viver sem a Sua glória, nunca se habituem a viver sem o Seu temor, nunca se habituem a viver com músicas pornográficas, com seriados de baixo calão, com comportamentos miseráveis. Nunca se acostume a viver com coisas que ofendam a Tua presença. Não deixe nos ofender Tua glória, não deixe nos afastar, não deixe o Icabô acontecer. Deixe-nos a Tua Shekinah, revela a Tua glória, derrama, derrama, derrama Teu Espírito, mais, 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 Senhor, mais sobre nós nesse lugar. Da plenitude do Teu Espírito, aleluia. Derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do Teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah. Deus abençoe meus irmãos, tenha uma boa semana e que a Shekinah venha sobre a sua vida em nome de Jesus. Da plenitude do Teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do Teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah. Ei, tia Jujuba, acorda! Meu Deus, eu perdi a hora. Já começou o nosso programa? Meu Deus, ai meu Deus do céu. Mas peraí, isso me fez lembrar de uma história. De uma pessoa que ouviu a voz de Deus mesmo dormindo. Vamos lá para nossa história? Samuel era um jovem menino que trabalhava no templo, ajudando o sacerdote Eli. Tudo que Eli falava para Samuel, que Samuel tinha que fazer, ele fazia, pois era muito obediente. Certo dia, quando Samuel foi dormir, ele ouviu uma voz chamando: Samuel, Samuel. Opa! Nossa, mas eu escutei alguém me chamando. Será que é o Eli? Bom, eu vou lá ver.
Eli, acorda, acorda. O que foi, Samuel? Tá com vontade de fazer xixi? Não, eu escutei o Senhor me chamando. Não, Samuel, eu não te chamei. Volte a dormir. Samuel voltou a dormir bem equivocado. Mas como ele estava muito cansado após um dia de trabalho, ele pegou no sono. Samuel, Samuel. Meu Deus, quem está me chamando? Mas será que é o Eli de novo? Eu vou lá verificar. Eli, Eli. Eli, acorda. O que foi, Samuel? O que é agora? Tá com medo? Quer sua mãe? Não, eu tô escutando o Senhor me chamar. Não, Samuel, você deve estar equivocado. Eu não chamei ninguém. Agora volte a dormir. Samuel estava com a pulga atrás da orelha. Quem será que está me chamando, viu? Mas eu estou tão cansado que vou pegar no sono de novo. E Samuel dormiu. Enquanto Samuel dormia, ele escutou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Oi, é Eli, é o senhor? E foi lá ver com Eli de novo. Eli, acorda. Eli, que foi, Samuel? Eu estou muito cansado.